Senador, ontem o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ontem dia 16 de janeiro, endossou a sua candidatura à presidência do Senado, falou da intenção, ou praticamente do acordo, para se formar um bloco partidário com o PP e o Republicanos. E contando também que o PL, como o senador Carlos Portinho nos disse, pretende filiar ainda 2 senadores, isso faria o seu partido uma base de 25 votos, somando essas 3 bancadas. Queria saber, para chegar aos 41 necessários para garantir a vitória na disputa pela presidência do Senado, como é que o senhor vai fazer para conquistá-los? Olha, desde meados do mês de dezembro, nós fomos lançados como candidato ao Senado, à presidência do Senado. E uma coisa importante é que eu estou chegando agora no Senado da República, então, a priori, quem chega ao Senado precisa de um processo de transição para entender a complexidade, a especificidade daquela casa. Mas nós estamos num momento de excepcionalidade, né? E o nosso nome surgiu nas tratativas, nas conversas que tivemos com o nosso grupo político, um grupo que tem uma identidade partidária, programática, ideológica, que nos dá uma afinidade, uma liga, né? uma coesão, né? Então, a partir daí, nós começamos a conversar com senadores, não apenas deste bloco que você acaba de elencar, mas também com senadores de outros partidos que, mesmo que tenham um alinhamento institucional, né, com a candidatura adversária, vários dos seus membros têm uma afinidade conosco e com o que nós pensamos. Até porque hoje a candidatura do atual presidente está muito alinhada, muito afinada com esse governo que chega, o governo do PT, do presidente Lula. O que nos preocupa muito, né, porque há uma necessidade também de defesa de um legado, e um legado que não é apenas do presidente Bolsonaro. É um legado que começa a ser construído no Brasil a partir do afastamento da ex-presidente Dilma em 2016, com as mudanças, com as transformações, com a modernização da economia brasileira, que sai de uma catástrofe, de uma hecatombe econômica, fruto dos equívocos que foram cometidos pelo PT ao longo dos últimos anos, né, do corporativismo, da corrupção generalizada que caracterizou aquele período, para um processo virtuoso de mudança de matriz econômica que nos deu hoje a condição de encerrarmos o ano de 2022 com a inflação, por exemplo, menor do que a dos Estados Unidos, do que a Alemanha, do que a Inglaterra, do que a França, com crescimento econômico comparável à China, né, com uma relação dívida-PIB menor do que quando entrou, mesmo com a pandemia, mesmo com uma guerra. Nós temos hoje uma situação em que o emprego está em ascensão. Nós terminamos o mês de dezembro, novembro, chegando em dezembro, com 8,2, 8,3 de taxa de desemprego, comparável a 2012, 2013. Então, nós temos 1 trilhão e 300 bilhões de reais contratados de recursos privados na PPI, que são os programas de participação público-privado, em função da segurança jurídica, da modernização de marcos regulatórios. Então, tudo isso, né, são fatores que nos unem, que nos unificam e que nos dão a responsabilidade de preservarmos perante um governo que entra dando todos os sinais que quer fazer uma política de retrocesso e uma agenda que vai afetar gravemente a economia brasileira.